sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vão te ajudar na sua carreira, na sua vida. Vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar minha convidada de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Antes de apresentar a minha convidada, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou ruiva, tenho 1,64 m, tenho 44 anos, tenho a pele branca, com muitas sardas, mas hoje no meu rosto elas estão cobertas porque estou de maquiagem. Estou com acessórios no tom roxinho e estou com uma blusinha também no tom lilás. Bom, vamos lá, a minha convidada de hoje, que olha, gente... Estou muito feliz e muito honrada de tê-la aqui comigo. A minha convidada de hoje ela tem pós-graduação em Ciência do Esporte, é pós-doutora em Medicina do Esporte e é a médica-chefe do Corinthians. Vai, Corinthians! E ela me contou nos bastidores que ela voltou para o Comitê Olímpico, mas ela vai dar mais detalhes depois. Então, seja muito bem-vinda, Ana, ao Compartilha Cast! Ô, Vivian, muito obrigada. Que recepção deliciosa. Bom demais estar com você aqui. É isso aí, vai Corinthians. E estou muito feliz. Vamos conversar, vamos bater um papo, vamos falar sobre medicina do esporte, sobre futebol, sobre saúde, sobre medicina. Estamos aí para isso. Bora Obrigada. lá. Vamos contar tudo aqui, mas antes de começar o episódio, eu vou fazer a autodescrição dela. Ela tem 1,65 m, ela tem 45 anos, tem a pele morena clara, os olhos castanhos, o cabelo no ombro, também na cor castanha com umas luzes, e ela está vestindo uma blusinha na cor creme e está com os acessórios dourados. Bom, gente, o tema de hoje é doutora Ana Corte, a médica do Corinthians que está fazendo história na medicina esportiva. Então, vou te chamar de Ana porque, como eu disse, a gente já virou amiga de infância, né? Infância. Conta pra gente como que tudo começou, de onde surgiu a vontade de fazer medicina e, principalmente, estar hoje na medicina do esporte. Vivian, isso é uma história de vida, né? Porque eu sempre fui uma amante de esporte. Não que eu tenha sido atleta, não, de jeito nenhum. Mas sempre pratiquei tudo de diferente, eu queria praticar e queria viver isso. E mais do que isso, a minha família era movida ao esporte. Meus irmãos jogavam futebol, participavam de campeonatos. Eu sou de Brasília, participavam de campeonatos lá em Brasília. Eu brinco que a minha televisão só passava esporte o dia inteiro na minha casa, né? Durante o dia, de madrugada. Se a gente tivesse eu adorava acordar de madrugada para assistir Olimpíadas na Austrália, Fórmula 1 de madrugada. Eu acordava para assistir treino livre de Fórmula 1. Meu pai ia lá assim, ó, filha, vamos assistir. Aí eu acordava e a gente assistia. Que legal. Então, a gente sempre teve, minha casa foi movida ao esporte. A gente não assistia política, a gente assistia esportes, programas de esporte. E a medicina veio... A medicina... Minha mãe fala assim, ó, eu tinha certeza que desde criancinha você ia ser médica. Eu não. Eu só fui ter certeza quando eu tinha que fazer a inscrição no vestibular, eu abri, a gente fala, aquele cardápio de opções de cursos. E eu falava assim, esse não, esse não, esse não. Ah, eu acho que é medicina mesmo. E aí foi que eu fiz medicina. Lutei bastante para passar no vestibular, né? Sou de Brasília, fiz na Universidade de Brasília. Foram anos batalhando para passar no vestibular super concorrido. Mas sabe uma coisa? Eu tinha certeza que era Deus me preparando para a medicina do esporte. Porque foram 3 anos para passar no vestibular, mas quando eu terminei a minha graduação em medicina, tinha acabado de abrir a residência em medicina do esporte. Uau! Então, se eu tivesse passado no meu primeiro vestibular, eu não teria feito medicina do esporte, porque não existia ainda a especialidade. Então, assim, eu tenho essa certeza na minha vida que é Deus preparando, me colocando, né, diante da vontade dele, passo a passo. E aí fui abrir de novo um cardápio de residências, que especialidade eu quero fazer. E descobri que tinha acabado de abrir aqui em São Paulo a residência de medicina esportiva. Liguei para o então coordenador da residência na época, que por sinal depois foi meu orientador de pós-doutorado, tudo isso, criamos um vínculo muito especial. E ele
foi super, sem me conhecer, ficamos assim meia hora no telefone, ele foi me explicando tudo da residência, de como era a especialidade. E aí eu vim a São Paulo, passei uma semaninha no Hospital das Clínicas, onde eu fiz minha residência, né, na USP. E o que me chamou muito a atenção, Vivian, é que quando eu estava no ambulatório de medicina do esporte, entrou um paciente e era um corredor. E no final da consulta ele falou bem assim: doutor, eu posso voltar a correr amanhã? O que isso me chamou a atenção? Porque a profissão dele é correr, o trabalho dele é correr. Enquanto a gente médico, a gente passa em muitos pronto-socorros atendendo, e o paciente quer o quê? Quer um atestado para ficar fora. E o meu paciente ali na medicina do esporte, ele quer voltar a trabalhar o quanto antes, ele não quer perder um dia de trabalho, porque o treino para ele é fundamental para a performance. E aquilo me encantou, eu falei assim, é com isso que eu quero trabalhar, com esse tipo de paciente, com essas pessoas que eu quero. As pessoas que querem produzir, as pessoas que querem chegar em algum lugar que tem um objetivo. E aí, a decisão de vamos fazer a prova de residência, eu quero fazer medicina esportiva e vim para São Paulo cursar medicina do esporte. Uau, e eu fiquei toda arrepiada aqui, porque eu sinto mesmo isso, e hoje eu falo que eu nunca estive tão feliz fazendo o que eu tô fazendo, porque quando a gente está trabalhando em algo que a gente não gosta ou não se identifica, a gente até faz, cumpre as nossas obrigações, mas quando a gente faz aquilo que a gente gosta, eu sinto essa energia, assim, eu sinto de você essa energia, essa vontade, não só aqui te conhecendo pessoalmente, mas no seu trabalho, no dia a dia no campo, porque eu sou corintiana, né? E eu tô o tempo todo ali te acompanhando e eu fico, assim, muito, muito feliz de ter uma mulher ali no meu time de coração e cuidando dos atletas e cuidando com muito carinho. A gente, da televisão, ou muitas vezes que eu tô no estádio, eu enxergo isso em você. Que Então, eu já legal. quero aproveitar e te perguntar como você chegou no Corinthians. Olha que legal, né? Essa paixão existe, que eu acho que eu consegui juntar duas paixões na minha vida, a medicina e o esporte, né? E caminhar isso. O exercício, para mim, é incrível, né? O médico que entende a importância do exercício na vida de um paciente, ele torna a vida do paciente diferente, né? Se o paciente aderir a isso daí, ele torna a qualidade de vida diferente. Mas vamos falar de Corinthians, Vamos né? falar Como de eu cheguei ali. Fiz minha residência em medicina do esporte aqui na USP, no HC. Terminando a residência, eu tenho, assim, eu entendo a importância de um médico continuar tendo um vínculo com uma instituição de ensino como o Hospital das Clínicas. Porque ali você tem um grupo de outros médicos para você discutir caso, para você estar antenado, ligado e atualizado na medicina. Então, para continuar, eu precisava depois de terminar a residência, para eu continuar no Hospital das Clínicas, eu precisava fazer alguma outra coisa. E a primeira delas foi um doutorado, era a forma de eu ter um vínculo ali. Então, estudei um pouquinho mais de medicina do esporte, estudei exercício e fiz um doutorado em medicina do esporte. Terminando, aí veio, como é que eu continuo? Um pós-doutorado, né? E ali o pós-doutorado, minha opção era, eu queria estudar lesão muscular. E o meu orientador, que foi esse que eu falei, que lá, fiz aquela ligação lá ainda, quando eu era graduanda em medicina, ele falou bem assim, olha, para estudar, onde a gente encontra lesão muscular? Que modalidades a gente encontra? O futebol é uma delas. Atletismo é outra, sim. Mas o futebol a gente tem muita lesão muscular mesmo. Conhecia o Dr. Joaquim, que era o chefe do departamento médico do Corinthians. E a proposta foi, então, vamos colher os dados do seu estudo no Corinthians? Eu falo com o Dr. Joaquim Grava, aí ele falou, conversou, e o Dr. Joaquim Grava abriu as portas para mim. Então, eu fiquei 2 anos no Corinthians fazendo o meu pós-doutorado. 2015, 2016. O resultado foi muito legal. 2017 foi um ano que eu escrevi, que eu publiquei, né, que a gente viu os resultados dessa pesquisa. E em 2018, o Dr. Joaquim me fez o convite e me contratou ali no clube para ser médica do futebol profissional masculino. E estou desde então. Até que, ano passado, né, eu fui convidada para assumir a chefia do departamento médico ali do Corinthians. Então, já são alguns aninhos ali. Uma experiência maravilhosa. Né? Porque também é meu time de coração. Ah, meu né? Deus, então uniu o útil ao agradável. É meu time de coração, é o time da minha família, dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus sobrinhos, né? Então, isso, apesar de eu estar longe deles, né? Eu acho que é uma forma de eu retribuir um pouquinho essa
essa distância, essa alegria, se eles, quando estão em São Paulo, eles vão na arena também todas as vezes, estão próximos e vivem comigo, mesmo à distância, vivem a minha profissão. Que demais. Isso realmente soma ainda esse não ter preço, né? De poder todo dia estar mais feliz ainda fazendo o que já gosta, né? Isso. Então, porque realmente é muita emoção, já que estou trabalhando ainda no meu time de coração, porque olha, desculpem as outras torcidas, mas torcer para o Corinthians, gente, não tem nada igual. É uma loucura, né? É uma Somos um bando de loucura. louco mesmo, né? Somos. É muito, muito legal. Você contou que está no Corinthians efetivamente desde 2018, mas passou um tempo. Antes você fazia parte do Comitê Olímpico e agora você me contou nos bastidores que voltou. Queria que você contasse um pouquinho como que também foi estar no comitê agora de volta, né? E imagina, hoje você está com os atletas diretamente de futebol. No Comitê Olímpico, você vai abraçar diversos atletas, Isso. diversas modalidades. Como que é? Tudo bem, para médico eu entendo que é o mesmo objetivo, mas você precisa sempre estar mais especialista em algumas coisas. Tem alguma diferença, Ana? Tem muita diferença. Estive realmente no Comitê Olímpico durante 10 anos, e aí eu saí há 2 anos, e agora fui uma nova gestão, uma nova diretoria, e eles me convidaram, novo presidente, o presidente Marco Laporta, que é o atual presidente do COB, ele me fez o convite para voltar. E assim, eu sou apaixonada por esporte, não só futebol, não só Corinthians, né? Sou apaixonada por todas as modalidades. Lá no Comitê Olímpico Brasileiro, eu sou a gerente da área de saúde. E isso me faz, claro, é um papel de gerente da área. Além disso, eu sou a médica da equipe da canoagem. Eu falo, são meus meninos há muitos anos e eu quero ajudá-los sempre. Então, eu preciso entender como é a canoagem, eu preciso entender as demandas deles, o gesto esportivo para pensar na prevenção. Preciso entender como se organiza o treino, qual é o calendário deles, onde eu posso ajudar para o momento que ele tem um pico de performance. Se o objetivo dele é o Mundial, se o objetivo são os Jogos Olímpicos, a gente tem que trabalhar em conjunto com o treinador, né, para que ele esteja bem. O que eu falo assim? Qual que é o objetivo do médico do esporte? É proporcionar ao meu atleta o melhor estado de saúde possível, porque assim ele vai treinar bem e performar bem. Eu não posso manter meu atleta afastado dos treinos. Meu objetivo é que ele treine, porque ele só vai performar se ele treinar. Então, eu tenho que prevenir lesão, sim, mas prevenir doença também, prevenir infecção, prevenir gripe. Ele não pode ficar gripado, porque se ele ficar gripado, ele perde treino. Sim. Então, a gente tem que cuidar, olhar a alimentação, olhar o descanso, olhar tudo isso para que ele esteja sempre muito bem recuperado de um treino de outro, para que ele treine bem e assim ele performe bem. Qual que é a diferença do esporte olímpico para o futebol? Eu não falaria do esporte olímpico para o futebol. Eu diria do esporte individual para o esporte coletivo. Ah, legal. São diferenças claras, assim. O atleta do esporte individual, ele depende dele e dele. O do coletivo, se um dia ele não estiver bem, tudo bem, outro pode estar. Né? Porque mesmo assim pode dar certo. De 11 jogadores no campo de futebol, às vezes um não está num dia bom, ele pode ser substituído e o time ganhar da mesma forma. Mas se esse esporte individual, ele não estiver bem naquele dia, ele não vai trazer o resultado. E o resultado, a vida dele muda com o resultado. Né? Eles são dependentes de... O futebol é dependente de resultado, o time coletivo, e ainda mais no esporte individual. Então, eles se beneficiam muito da equipe multidisciplinar. Eles sabem usar essa equipe multidisciplinar de uma forma incrível a favor deles. Eles entendem muito bem a importância do médico, do psicólogo, do nutricionista, do fisioterapeuta, do biomecânico, de toda essa equipe por trás, porque todos estão prontos para dar o suporte a ele. O esporte coletivo também essa equipe está. Mas, sim, hoje eu não estou bem, tudo bem, eu não preciso ir lá hoje não, amanhã eu vou estar bem, e hoje outros estarão bem, e assim vai. Então, eu vejo um pouquinho dessa diferença, né? Claro que tem jogadores e jogadores no esporte coletivo também que dão essa mesma importância de um jogador individual. Mas você tem essa flexibilidade. Se eu não estiver bem, o time pode estar bem independente de mim, né? Então, eu vejo essa grande diferença entre
entre as modalidades é isso, a modalidade coletiva e individual. E você está sempre em contato com toda essa equipe multidisciplinar, que então você disse, tem o psicólogo, tem o nutricionista, tem o fisioterapeuta, tem até o massagista, todos eles, você precisa estar com eles sempre em sintonia para que o atleta, independente se é individual ou coletivo, ele consiga performar e entregar o que ele tem de melhor. E aí entra o papel do médico do esporte, porque a gente, assim, eu brinco que é seleção natural. O médico do esporte ele é escolhido para aquilo ali, porque ele tem que ter uma capacidade de gestão, de conversar com todas essas especialidades, entender a linguagem, porque cada um tem uma linguagem. O psicólogo tem uma linguagem, o treinador tem outra, e o atleta é outra ainda. Então você precisa entender, buscar dados e transformar esses dados em informações. É como se ele fosse eu falo assim, num barco, o comandante do barco é o treinador. Mas assim, o médico do esporte é aquele que traz a informação para o treinador de todas essas especialidades que estão envolvidas no trabalho com o atleta. Então, é a gente que sabe, consegue conversar com o psicólogo, entende a linguagem do psicólogo, a gente entende a linguagem do nutricionista, a gente vai no biomecânico, a gente busca todas essas informações da fisioterapia, da massagem, e a gente passa para o treinador, olha, o atleta está bem, o atleta não está recuperado, o atleta precisa de um descanso hoje, precisa mudar um pouquinho, distribuir um pouquinho melhor a carga de treinamento. A gente traz essas informações para o treinador e aí ele toma a decisão, né? A gente traz informações, a decisão final realmente é do comandante do barco, que é o treinador. Então, puxando sardinha para a minha especialidade mesmo, que é o médico do esporte, a gente está aqui para isso. A gente está aqui para gerenciar a saúde do nosso atleta. E é, assim, algo que eu entendo tão importante quanto o próprio atleta, porque ali você vai conseguir ter todas as informações necessárias para falar, olha, você consegue desempenhar aí o que você precisa, então agora só toma cuidado com isso. E aí você tanto fala com o próprio... Você tem esse contato diretamente com o atleta. Sim. E também diretamente com o treinador. Sim, e a gente está para trazer saúde com longevidade, né? Hoje, a medicina do esporte, a ciência do esporte, não é só a medicina do esporte, é a ciência do esporte, né? Com todas as outras especialidades, não só médicas, mas com todas as outras especialidades, todas as outras profissões, a gente está para oferecer para o atleta a melhor condição de trabalho por mais tempo possível. E hoje a evolução do esporte é essa. A gente vê, hoje eu vi, você tem, deixa eu tentar me lembrar, 3 grandes atletas 40 anos, LeBron James, Hamilton e eu preciso lembrar um outro que estão no auge, assim, talvez no auge, mas eles estão ainda são tops, né, no que fazem, com 40 anos de idade. Tem muita entrega ainda, Olha, né? o Djokovic, quantos anos ele tem, ainda uma entrega... Performa muito bem. Olha com quantos anos o Nadal aposentou há pouco tempo, quantos anos ele tinha, ainda era dos melhores do mundo. O Roger Federer, a mesma coisa. Então, hoje, a ciência do esporte consegue entregar isso. Por que não conseguia antes? Porque existe tecnologia envolvida, existe ciência envolvida, conhecimento, existe principalmente um entendimento da comissão técnica de que a equipe multidisciplinar ela é muito importante. Tão importante quanto o atleta. Essa proporção não sei te dizer, mas tem sua importância tão grande, né? Isso é muito claro. Então, a gente trabalha para isso. O esporte está desenvolvendo, a ciência do esporte está se desenvolvendo para isso. Maravilhoso. E isso é maravilhoso saber, porque não só os atletas, todos nós queremos ter uma longevidade e de qualidade, né? Quem dera, então, o atleta, porque é a profissão dele, é onde ele tira o sustento, onde ele vai performar, onde ele vai buscar realmente os principais objetivos. Então, que bom que hoje, tendo toda essa oportunidade de ter essa multidisciplina, né, de ter todos os profissionais juntos, ajudando ele a ter uma longevidade para que ele possa continuar entregando o seu melhor por mais tempo. Uhum. Agora, eu quero falar de rotina, porque, bom, já imagino que quando você era só médica do Corinthians, né, e agora chefe, você já não deveria ter muitas rotinas. E agora, como que vai ser uma rotina de uma médica
tanto no Corinthians quanto no Comitê Olímpico? Eu já tinha feito isso por alguns anos. O que mudou agora é realmente a chefia do Corinthians. E claro que muda. As responsabilidades são diferentes, né? Mas quando a gente faz com paixão, né? A gente acha tempo. Torna-se prioridade mesmo nas nossas vidas. E o Corinthians, eu falando de rotina de forma bem clara, o Corinthians treina uma vez por dia, né? Um período por dia. O outro período, eu estou envolvida, engajada no trabalho com o Comitê Olímpico Brasileiro. A maior parte dos nossos atletas olímpicos estão em São Paulo. A gente tem uma estatística bem interessante, assim, dos atletas que foram para Paris, 50% fizeram as suas avaliações antes de viajar de São Paulo. Então, eles estão aqui nas redondezas de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, a gente tem atleta para buscar, para olhar, e quando não estão fora. Hoje, a pandemia nos ensinou muita coisa, inclusive esse trabalho virtual. O Conselho Federal de Medicina já permite que as consultas sejam feitas de forma virtuais, que antes não podia. Então, hoje eu consigo me reunir com atletas, por exemplo, nós temos o Alisson do 400 barreira, medalhista olímpico, que ele está nos Estados Unidos. Há pouco eu estava falando com o biomecânico dele que está lá, o psicólogo que está lá, o treinador que está lá. E a gente fala, a gente resolve problemas, a gente busca soluções. Então, outro papel meu dentro como gerente da área de saúde do COB é me aproximar dos médicos das confederações. Eu não preciso estar no dia a dia, por exemplo, da Raíssa do skate, porque tem um médico no skate. O que eu preciso é estar em contato com esse médico para que ele me dê informações da Raíssa e eu possa ajudá-lo do jeito que ele precisar. Preciso de uma ajuda mandando um massoterapeuta para a Raíssa nesse período, um fisioterapeuta, um psicólogo, seja o que for, assim, o que ele entender que precisa, ou precisa de algum material. A gente tem material no COB, né? Precisa de um material de recuperação, uma bota de compressão. Aqui, ó, eu posso, minha fala pode estar com o médico do skate e ele me trazendo as informações da Raíssa. E é isso que eu adoro, né? Aproximar de pessoas, né? Estar próxima, conversar e oferecer ajuda. E isso a gente faz à distância, a gente faz de qualquer forma. Então, a rotina permite que eu faça as duas coisas, sabe? E você está plena. E agora, eu nem ia perguntar agora, mas a médica do esporte também treina? Treina? Claro, eu treino sim, tem que treinar. Porque eu queria muito que as pessoas entendessem a importância do exercício físico na qualidade de vida, na saúde, na prevenção de doenças. O exercício hoje, ele previne, já está muito claro, a literatura já é muito clara, já mostra a prevenção talvez da doença do século, que é tratamento e prevenção da doença do século, que é a ansiedade. O exercício está aí para isso. O exercício existem trabalhos que mostram que, a partir do momento que o paciente é diagnosticado com um câncer, por exemplo, se ele começa a fazer o exercício ali, o tamanho das células tumorais já não se tornam as mesmas. A quantidade de células tumorais também diminui. Para quem já treina, então, o resultado é mais fantástico ainda. Para quem treinou a vida inteira e tem um câncer, o tratamento torna-se muito mais fácil e eficaz. Então, tem que treinar. Eu queria muito que as pessoas preferissem que eu passasse uma prescrição de treino do que passasse uma prescrição de uma medicação. Maravilhoso. Né? E eu não estou falando que eu vou descrever o treino. Não, tem que ter um preparador físico junto, é claro. Mas o poder do médico é impressionante, assim. Existem trabalhos que falam, quando o médico fala, o paciente, ele responde de uma forma diferente. Então, o médico que fala de exercício, ele precisa ser realmente valorizado. E o exercício é isso, o exercício trata hipertensão, trata diabetes. Eu brinco que os laboratórios não gostam muito da minha especialidade, porque a gente tira o remédio das pessoas e a gente coloca o exercício. Sim. Então, treino, faço aula de tênis, que eu tô há pouco tempo, assim, tem 1 ano que eu faço e eu tô adorando, tô curtindo. Gosto de nadar, gosto de correr, gosto de fazer musculação e faço sim. É demais. Você treina, isso. Vivian? Eu treino diariamente. Isso aí. E eu compartilho todo dia que eu estou treinando, inclusive em momentos de ansiedade, antes de vir gravar, porque eu sempre faço uma corrida para me trazer muita energia, porque eu nunca gostei de exercício físico. Eu fui muito sedentária por muitos anos, odiava mesmo. E eu hoje descobri uma nova Vivian depois do exercício físico. É isso. Eu não consigo produzir
como eu produzo, assim, se você falar assim para mim, Vivian, que é um dia que não treinou e um dia que treinou, você vai ver uma diferença absurda. Eu treino todos os dias porque o meu corpo hoje pede. Isso, para mim, é uma prevenção mesmo e é o meu remédio diário. Isso. Mas se eu falar para você que eu gosto, não gosto. Eu gostaria muito mais de ficar sem fazer nada. Esse é o meu corpo, porque ele é mais lentificado. Mas daí, a Vivian, como gosta muito dela, ela dá essa dose de atividade física e eu sempre agradeço. Ainda bem que você foi treinar. Quando termina é maravilhoso, né? Maravilhoso. Já teve dias assim que eu estava no auge de ansiedade. Eu mandei mensagem pro meu professor: você tá por aqui? Eu falei: eu preciso muito de você. E daí é aquele treino muito, muito focado e muito puxado. Eu falo, daí no final eu abraço ele e falo: professor, muito obrigada, porque você não sabe o bem que você me fez. E eu, como sou meio emotiva, às vezes eu choro no meio do treino. Ele falou: você é a figura mais engraçada que tem. Mas eu incentivo muito, muito mesmo, todas as pessoas. Eu falo muito sobre a importância da atividade física na vida. Isso que você falou, eu participei de uma banca de doutorado uma vez. O aluno, ele estudou um neurotransmissor que depois que você faz uma atividade intensa, de 30 minutos, você tem um estímulo cerebral de que é o momento de que você melhor aprende. O que é o ideal? Faz um exercício de atividade intensa, 30 minutos pelo menos. No momento seguinte, você faz pega o seu livro que você tem que estudar, pega o seu trabalho, porque é o momento que o seu cérebro tem a maior quantidade de neurotransmissores capazes de te ajudar no aprendizado. Uau! E a gente tem usado isso no esporte. Esse trabalho, inclusive, foi feito com judocas. Então, será que não é o momento de você dar esse estímulo intenso e depois você vai no judô e ensina um golpe? Você vai na ginástica e ensina um elemento num aparelho diferente, porque é o momento de aprendizado. Então, olha só o que o exercício faz, né? Será que não é ideal você, nas escolas, começar o dia com uma aula de educação física? Porque você já deixa alerta, você já deixa o aluno pronto, o cérebro pronto para aquela esponjinha para aprender. E porque você tem neurotransmissores para isso. Isso já tem. Foi muito legal o trabalho. Eu fiquei muito feliz de participar dessa banca, até de um aluno, colega meu, inclusive. E isso é fantástico. Isso você pode mudar a rotina de pessoas que têm dificuldade de aprendizado, sabe? Com o quê? Com atividade física. Com atividade física. Me trouxe isso e vamos falar para você que é educador, né? Para você que cuida da educação nesse país. Por favor, olha a oportunidade de começar, então, para os alunos com atividade física, estimulando mesmo eles a se movimentarem de uma forma que eles gostem, aprendendo a gostar igual eu. Passei a aprender a gostar disso e até trago não só mesmo para a parte da educação. Imagina quantas empresas vão ter benefícios se estimular isso antes de começar o seu trabalho, seja pessoas que trabalham home office ou pessoas que estão dentro dos escritórios, vão começar com uma atividade. Olha que ganho que eles vão poder ter. Você já viu que esses triatletas são grandes empresários? Vários empresários, eles são triatletas. E os triatletas, eles acordam 5 da manhã para fazer atividade física, às vezes até antes, porque tem tanta coisa para treinar. E eles conseguem, eles são produtivos, né? Será que não tem nenhuma relação? A gente precisa olhar para isso, né? E é isso mesmo. É escola, é empresa, é o que foi a gente no nosso dia a dia. O médico estuda o tempo todo. A gente precisa se atualizar o tempo todo. Às vezes a gente não está com, né? Assim, às vezes a gente não está focado para ler um artigo novo. Será que não vale meia hora fazer uma atividade física para poder pegar esse artigo e destrinchar e aprender e usar isso depois, né, para benefício dos nossos pacientes? Eu faço isso. Quando eu estou num momento de muito estresse, que eu comecei a perder o foco, eu faço atividade física no meu prédio, tem uma estrutura maravilhosa lá. Então, daí eu desço, faço 30 minutos de corrida ou um transporte ali, né? E daí eu volto. Assim, parece até que eu tomei aquele banho gelado, assim, sabe? É maravilhoso. Muito bom. Quero agora voltar para a gente falar dos bastidores do Corinthians, sabe? Não. Eu tenho muita curiosidade de saber que você, mulher, assim,
Já é maravilhoso, né? Ter uma mulher, a primeira mulher que acompanha atletas numa série importante, que é a Série A do Brasileiro, né? Mas como que é você ser mulher no meio de um monte de homem? Como que é o dia a dia lá com os atletas? Eles têm respeito, eles imagino que acabou o jogo, vai todo mundo pro vestiário. Eu acredito que eles vão lá tomar banho, todo mundo ficar pelado. Como que é? Com você, eu quero saber Respeito disso. demais, assim. Eu sempre fui muito, muito respeitada pelos atletas, pelas diretorias todas que eu peguei, pelos funcionários. Eu nunca tive nenhum problema ali dentro. Eu estou trabalhando, sou profissional ali, né? Eu sou profissional no meu consultório, atendendo homens, atendendo mulheres. Eu sou profissional no esporte olímpico. Falei para você que eu sou médica de equipe da canoagem de velocidade, que é um time, a maior parte de homens também. O Isaquias, estou falando do Isaquias, do multicampeão medalhista olímpico. E tá tudo bem, porque eu estou ali fazendo meu trabalho. Talvez eu não entenda ainda tudo isso, porque para mim não faz diferença se eu estou atendendo mulheres, se eu estou atendendo homens. Mas é claro que existem algumas dificuldades. E eu falo mais dificuldade de logística, tá? Porque existem estádios que não estão preparados para receber mulher. O futebol nem sempre está preparado para receber mulher por causa disso. A gente, no vestiário, é um banheiro único e você tem uma sala, às vezes, para a comissão técnica. E a comissão técnica é toda de homens também. Então, você não tem muito onde ir. Às vezes, não tem um banheiro feminino para você ir. Para você trocar de roupa, para você... Ontem, a gente teve o jogo do Corinthians e Palmeiras, né? Palmeiras e Corinthians. A chuva absurda, estava completamente encharcada. Né? Então, disponibilizar um banheiro feminino dentro de uma sala específica da imprensa ali. Mas no vestiário ali onde eu estou, se tem a sala da comissão técnica, tem a sala e o banheiro da comissão técnica, tem os jogadores, não tem uma para mim. Não tem. Porque ainda não... Eu espero um dia isso acontecer. Existem estádios que têm, por exemplo, vestiário de árbitros masculino e feminino. Porque também acontece com a arbitragem. Sim, sim. Na Neoquímica Arena, eu tenho que agradecer, que eu brinco que eu tenho um vestiário só para mim. Porque lá tem vestiário, aquele jogo do... aquele jogo que eventualmente acontece um jogo antes, né, de aspirantes, antes do jogo principal. Que isso acontecia muito, que era, às vezes, a categoria sub-23, os aspirantes vinha fazendo esse jogo preliminar. Então, tem 4 vestiários, 2 do time mandante e 2 do visitante. E aí eu brinco que no time mandante, que somos nós, tem um vestiário, e tem um outro vestiário, um pouco menor, mas que é quase que exclusivo meu. Então, isso para mim ali é muito fácil. Mas tem outros estádios que não estão preparados para isso. Às vezes eu tenho que ir ao banheiro, no banheiro do ônibus, porque não tem como eu ir. Existe banheiro feminino nos estádios? Existe, mas na torcida. Mas não para quem trabalha, entendeu? Então, essa eu digo que é uma das minhas maiores dificuldades. Existem outras que já estão mudando. Hoje eu tenho um vestiário dentro do CT, que não tinha quando eu comecei. Hoje eu já recebo uniforme feminino do Corinthians, porque antes eu recebia uniforme masculino, porque ia uniforme masculino para o clube. Então, hoje a gente já começa a mudar. A minha mãe fala assim, minha filha, quando você der um passo para trás, sair um pouquinho de cena, você vai entender a sua importância, talvez na história mesmo, né, para as mulheres. E eu sou muito... As mulheres me procuram muito no Instagram, né, alunas de medicina. Nossa, eu te tenho como referência. E eu espero ser uma referência super positiva para elas. Eu espero mudar isso. O que eu sinto é que já desde 2018 eu estou no futebol e não tem nenhuma outra médica mulher ainda na Série A. Já está falando de 6 anos para 7 anos. E ainda não tem. Sabe, assim, o que falta? O que falta? O que falta? Falta entendimento da gestão, dos direitos. Falta onde está? Eu não sei te dizer, porque nós temos médicas muito bem formadas, com capacidade para fazer o que eu faço. Não tenho dúvida disso. Tanto é que no Comitê Olímpico Brasileiro, a gente busca... Eu tenho opções. Quando eu vou convocar médicos para as missões do COB, eu procuro trazer homens e mulheres, porque eu tenho opções de mulheres.
e mulheres capacitadas. Eu não colocaria se não fossem, mas mulheres capacitadas também. Agora, o futebol, às vezes eu me questiono, por que não ainda? Né? Por que só eu? Já são 6, 7 anos. Em junho faz 7 anos. Pois é. E ainda... Não quero E ainda... discordar. Não, mas é isso. E ainda só eu, sabe? Eu não sei, não tenho essa resposta. Mulheres capacitadas a gente tem. Será que as mulheres, elas não estão se aplicando para essas oportunidades? Estão com medo ou realmente Porque infelizmente a gente ainda vive num mundo muito machista e principalmente no esporte e no esporte masculino. É verdade. Eu acredito que agora que a gente está trabalhando muito para trazer o futebol feminino, possa ter mais oportunidades ali para as mulheres, mas eu entendo que no futebol masculino ainda pela mentalidade ser de homem, porque eu já escutei uma pessoa falando assim, eu não gosto de escutar o futebol sendo narrado por mulher. E eu falei, por quê? Ele falou, porque eu tô acostumado sempre com homem. Eu falei, você não pode se acostumar ouvindo uma mulher? Então, veja que isso já vem, que é um preconceito. Então, e a gente já tem que brigar por isso, né? Brigar por isso. Talvez seja isso, o quanto as mulheres estão dispostas a batalhar por isso todo dia, né? Porque é todo dia. Pois hoje eu tenho que, no meu dia a dia, eu tenho que entrar numa sala com homens para, às vezes, tomar uma decisão que eles não querem. Olha, esse atleta não está preparado ainda para voltar. Ah, mas quanto tempo? Então, assim, é você enfrentar. Não é fácil pra gente. Lógico. São homens que, eu brinco assim, existem treinadores que eu trabalhei que o que eu tenho de idade, eles têm de futebol. Hoje, o meu treinador, ele fala isso para mim, assim, a gente tem uma relação ótima. Ele aceita, mas tem o que viveu no passado como grande jogador, o que... Isso tem existe. A tradição deles, né? Existe, mas a gente também, o que a gente passou, o que a gente viveu, precisa, a gente faz parte da nossa história, né? Das nossas experiências. Então, isso é compartilhado, isso é trazido também. Mas será que... E aí que eu me pergunto mesmo, será que as mulheres estão prontas para todo dia entrar numa sala, parece, não é uma cova de leões, eu não vou falar assim porque eu não acho isso legal, mas é diferente, você tem que assumir uma postura, você tem que se posicionar, você tem que, às vezes, fazer uma coisa que ninguém quer, e às vezes nem eu quero. Claro que eu quero que o Garro volte logo. Claro que eu quero... Nossa, aqui é minha vontade. Claro que eu quero que... Nossa, eu já trabalhei com tantos, né? O Renato Augusto ficava fora de... Claro que eu queria. Mas eu tinha que dar um não, mesmo eu querendo também. Às vezes eu tinha que dar um não para uma comissão técnica, porque pelo menos eu entendia que eu estava dando um sim para o meu atleta. Exatamente. Eu estava cuidando dele ali. E você está cuidando de uma cadeia principal. E, inclusive, eu entendo que você não está cuidando somente do atleta, mas até da sua visão dentro do clube. O quanto isso pode ser prejudicial para o clube. E daí, com o seu posicionamento, fala, olha, aqui a minha decisão é essa. Se você fizer, eu tô até... Sabe um momento que a cobrança vem muito para cima da gente? É quando o atleta tem uma lesão de cruzado e são 9 meses. Uau. Só que quando ele está no 8º mês, ele já está treinando pra caramba. E aí já está treinando muito já. E aí vem a pressão. Ah, já não posso convocar? Não posso levar para o jogo? Não, porque existe um processo de cicatrização natural que precisa ser respeitado. Só que, ao mesmo tempo, o atleta dá indícios de que está ótimo, está tudo bem. E aí você tem que dizer não, sendo que todos os dados mostram que sim, mas existe um dado super importante, que é uma cicatrização do ligamento, que aquilo que precisa ser respeitado. Então, aí a pressão é muito grande. Isso acontece com todos os jogadores. Aconteceu com o Paulinho no final da reabilitação dele. Aconteceu com o Maicon agora no finalzinho da reabilitação. E, às vezes, o que a gente não pode errar é isso. De ceder, né? De ceder. E talvez por isso seja mais difícil para a mulher. Porque a sua opinião ali não é contra. Diante de opiniões que estão enxergando uma outra coisa que não enxergam o que você vê pela sua formação, pela sua especialidade, né? Sim. Então, não é tão fácil, não. Na medicina do esporte tem uma coisa bem interessante, que a gente não erra por negligência médica. A gente erra por um conflito de interesse, porque a gente quer também. Às vezes a gente se envolve nessa situação. A gente quer que ele volte.
A gente quer, a gente tá vendo? A gente torce, a gente é torcedor, a gente é do time, a gente quer que o time ganhe. Então, às vezes, a gente expõe ao risco que não deveria. Não porque você não conhece a lesão, porque você desconhece por negligência médica. Não, não é por isso. É por um conflito de interesse. E tem artigos publicados sobre isso mesmo, que é bem interessante, quando eu li, eu falei, gente, é exatamente o que eu vivo. Então, é hora de dar um passo para trás e respeitar, lembrar disso. Processos precisam ser respeitados, né? Entender que tem que ser mais razão do que emoção nesse momento, Sim, né? Que é, sim. como torcedora, lógico que você quer que volte logo, mas como conhecedora do assunto, você fala, olha, falta pouco, gente. Vamos segurar a nossa ansiedade aí, que senão depois a gente vai fazer algo que vai ser eterno e depois a gente vai se culpar para sempre, Exatamente. né? E falando sobre essa questão principal de tecnologia, de desempenho do atleta e até de recuperação, hoje os clubes, eles estão preparados com essa tecnologia? Eu sei que você vai falar pelo Corinthians, que é onde você está mais, mas como diretamente, mas como você também está com os atletas do Comitê Olímpico, se a estrutura hoje que a gente tem, a tecnologia permite ajudar nesses processos até para antecipar e até para prevenir mais lesões e situações onde antigamente isso não existia. Ela está muito presente. Todos os clubes têm o conhecimento da importância, nem todos têm condições financeiras para isso. E isso, eu não falo só de futebol, falo de qualquer outra modalidade. A gente no COB, a gente tem uma estrutura maravilhosa, a gente tem patrocínios que trazem o que a gente precisa ali, que isso é fantástico. No Corinthians a gente tem também, existem clubes que não têm. Mas eu falo o seguinte, a tecnologia ela é muito importante, mas existem coisas simples que podem ser feitas, que trazem resultados importantes, rápidos, um feedback do atleta importante, que a gente pode direcionar mais ou menos para o mesmo caminho. Te falo assim, questionários são uma forma simples da gente avaliar o atleta. E no Corinthians, quando eles entram no CT, a primeira coisa é responder o questionário. O questionário é, você está com alguma dor? Onde é a sua dor? Como foi seu sono? Recuperou bem? Você está irritado? Está mais estressado? Isso te dá um panorama do atleta, que é o feedback dele que é mais importante do que qualquer instrumento, né? Porque são dados subjetivos, mas que você consegue falar, olhar no olho dele e entender o que está acontecendo. Que é o lado humano, né? O lado humano. Diante de uma resposta, tem uma dor no quadril, de 0 a 10, uma dor 7 no quadril. Opa, passou muito do normal. Então, ele respondeu aquilo ali, a gente olha, e aí eu vou lá no jogador. O que foi isso que você respondeu? Mas é que aconteceu isso, então vem aqui, deixa eu te examinar. Então, isso não existe custo nenhum para isso. Né? É um questionário feito num Google Forms, uma coisa assim que você pode fazer. A gente tem aplicativos todos, mas uma coisa simples que você faz. É claro que depois disso, a gente faz análise de uma enzima, que é uma enzima muscular que se chama CK, uma análise de ponta de dedo, ele tira um sangue, coloca numa máquina, vê. Claro que te dá mais parâmetros. O meu pós-doutorado foi todo com termografia. A gente faz uma imagem termográfica, entende a produção de calor, onde está mais quente, mais frio, onde está mais quente, será que está mais inflamado? É uma outra tecnologia. Depois disso, a gente faz o exame de ultrassom, o diagnóstico ali na hora. Se precisar, a gente tem uma densitometria óssea de corpo inteiro, que a gente faz análise da composição corporal, que é o padrão ouro que existe, que é uma máquina que tem em laboratórios para fazer. Então, a gente tem opções. A gente tem uma câmara hiperbárica para ajudar na recuperação. Tem, mas com o simples a gente consegue fazer coisas interessantes também. Claro que a tecnologia está vindo para transformar, né? Quem tem acesso tem agilidade em processos, tem números mais objetivos, tem tudo isso. Mas o ser humano ainda acredito que é o ponto mais importante de tudo isso. Isso nunca vai ser substituído por inteligência nenhuma, exatamente, né? Nunca. Maravilhoso. Quando você falou desse contato que você tem multidisciplinar, você entende, inclusive, através dessas respostas que os atletas te dão, juntamente com tudo que ele acabou vivenciando,
Ano passado a gente teve muitas declarações do próprio Yuri, o quanto foi importante esse acompanhamento, principalmente mental, de estar com a psicóloga acompanhando ele no processo, né? Porque ele passou por vários desafios. Então, eu entendo que essa parte humana, ela se faz muito necessária para você acompanhar e você tá sempre antenado com tudo, porque eu entendo que ele tá lá no seu mundo, na sua vida, daí tem a pressão que ele enfrenta quando ele entra no campo, tem a pressão dele dentro da casa dele, né, dos familiares, mas tem ali toda essa parte envolvida, infelizmente tem também, porque a gente está aqui com a tecnologia, todo mundo massacrando. Onde que o profissional, você como a médica que está acompanhando, consegue ajudar eles a falar, calma, respira, agora é momento de ir para outro caminho. Isso é uma das partes principais, porque eu entendo que, sim, a parte física ela é muito, muito importante, mas a parte mental, né? Eu acho que ela contribui muito para o rendimento do atleta, Muito. e eu estou falando hoje do Yuri, mas a gente pega todos os Isso. atletas olímpicos que a pressão é muito gigante. Como que é isso, doutora? Ô, Vivian, a pressão até pra gente, assim, quando a gente entra num estádio do time adversário, é impressionante, assim. Fica aquelas 2 horas do jogo, eu chego em casa, eu estou exausta, sem jogar bola. Estou exausta, porque é um estresse mental muito grande, né? Não é um estresse físico ali, porque eu não fiz nada, no máximo corri para um jogador ali dentro de campo, mas a sua atenção, né? O seu mental, ele é muito desgastante. Para eles, então, gente, o Yuri tem quantos anos? É um garoto, 22, 23 anos. Ele é um garoto. E ele já está nessa batida há alguns anos. Ele me falou que subiu profissional com 16 anos. Olha um garoto. Ontem, vamos falar do jogo de ontem. O Estevão, com 17 anos, perdeu um pênalti aos 47 minutos do segundo tempo, que seria a vitória do Palmeiras contra o Corinthians em casa. Olha a pressão nesse garoto. Ele saiu desconsolado, né? Chorando desolado do jogo. Isso. Ali. Eu vejo as imagens, eu falo... Lógico que como corintiana eu vibrei assim de não ter... Mas como pessoa, eu fiquei pensando, coitado desse menino em casa. Porque ele é menino também, Ele é tem menino. 17 anos, né? É um menor de idade, gente. Não dirige, né? Se a gente for... Mas a verdade é essa, a gente precisa cuidar disso. A gente tem profissionais envolvidos. Nós, como médicos, entendemos bem, sabemos diagnosticar muito bem, tratar quando preciso, mas é a hora que a gente fala da equipe multidisciplinar. A gente tem psicólogo que a gente traz. A gente, muitas vezes, a primeira abordagem é minha com o atleta, mostrando, olha, eu estou identificando que você precisa de um acompanhamento mais específico. Vamos ali, bate um papo com a psicóloga. Eventualmente, a gente traz psiquiatras, já trouxe psiquiatras. Hoje, no Comitê Olímpico Brasileiro, a gente tem um médico dentro do hall de médicos que ele é psiquiatra. Medicação precisa. Ansiedade, hoje, o Brasil é dos países mais ansiosos do mundo. Quando você trata um atleta... E lembrando, o atleta faz parte da população, faz parte da estatística. Ele é uma pessoa. Tratar a ansiedade não é problema nenhum. Tratar a ansiedade vai te dar uma condição melhor de vida e melhor de treino, melhor de performance. A gente precisa quebrar esse tabu de que passar num psiquiatra é coisa de doido, sabe? Não é mais. Nunca foi. Nunca foi. Hoje em dia, então, nem se fala. Isso está quebrado. Então, a gente indica, a gente convence, a gente fala e a pessoa é acolhida. No dia a dia, a gente tem reuniões sempre pós-jogos. Teve o jogo, no dia seguinte, a gente reúne com todo o departamento médico e a equipe de performance também. E muitas vezes a psicóloga dá uma palavrinha. Olha, ano passado a gente passou por sequências muito difíceis. E a palavra é pra gente. Gente, a gente tem que manter com energia. A gente precisa manter focado. A gente precisa passar uma mensagem positiva para os nossos jogadores que vai dar certo. A gente tem aquela mensagem do Garro, lembra disso ano passado, quando a gente estava num momento muito ruim, ele fez uma postagem e colocou, vai dar tudo certo. Sim. Essa é uma frase de muito conforto para as pessoas.
E quando a gente acredita que vai dar tudo certo, Dá certo. dá certo. Olha você aqui comigo. Olha só, você acreditava? Acreditava. Não, tem que acreditar. Não, então, no começo, não, e eu falava assim, quando você me respondeu, eu não queria falar pra ninguém, nem o meu marido. Eu falei assim, não, eu não vou falar pra ninguém, porque só depois que for ao ar. Mas depois eu fiquei com isso, já deu certo. Então, nada que... Porque, você não fala, porque senão as pessoas vão gorar, colocar mal olhada. Eu falei, não quero saber, porque já deu certo. E a gente tá aqui. E a gente tá aqui, Então, a gente tem esse papel mesmo de fazer acreditar. E quando precisar tratar, vai tratar. E tá tudo bem, sabe? Assim, tá tudo bem tudo isso. Gente, é o que acontece no dia a dia. As pessoas passam por problemas. E essa pressão é fora do comum. Poucos conseguiriam. Eu costumo dizer que esses atletas, eles precisam ter um ego, assim, tão lá em cima, uma autoestima tão lá em cima, para entender o que falam na rede social não é a verdade. Sim. Você não pode comprar o que escreve na rede social sobre você. Quem conhece você é você mesmo. Sim. Então, assim, é muito triste o que fazem. O que o Yuri passou no passado é injusto, é desumano isso. E o futebol é interessante porque o que me fez mostrou muita diferença do esporte olímpico é porque quando eu estou na padaria, eles estão falando do Yuri do lado. Eles não estão falando do Isaquias. Só que eu sei o que o Yuri faz todos os dias. Eles estão falando do meu treinador. Eu sei como que é o trabalho dele, sabe? E isso é tão ruim. Programas de televisão que as pessoas estão ali falando o que querem, sabe? Isso machuca, isso Muito. machuca. As pessoas não têm essa noção, vão muito pela torcida, né? Vão muito porque, é porque eu sou corintiano, eu posso falar o que for, mas eles esquecem que somos humanos, Somos né? humanos, A gente precisa ser mais humanos mesmo, as pessoas precisam ser. Falta humanidade e entender. Eu, por exemplo, eu sou muito corintiana, eu tô o tempo todo seguindo, eu compartilho mesmo, eu tiro foto, eu tieto, faço tudo. Mas eu adoro o esporte como você, então eu assisto todos os esportes e eu assisto o jogo até quando não é do Corinthians. E é muito interessante isso porque esses dias eu estava assistindo um jogo e aí eu nem lembro qual que era o time, mas daí falaram, foi pênalti? Eu falei, não foi. E você vai ver que quando não é pênalti, o goleiro ele vai defender. Daí meu marido ele morre de rir, porque a gente conversa com a televisão, conversa com vocês, conversa com o técnico e tal. E aí o goleiro defendeu. Eu falei, tá vendo? Porque não é justo, tem que prestar mais atenção e a gente fica ali. E eu fico me policiando mesmo para parar de ter muito julgamento com o outro, porque eu sei que na minha profissão, se alguém enfiar o dedo ou colocar algum comentário, por exemplo, em um episódio que eu não gosto, isso me afeta, me machuca. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E eu entendo, sim, o físico ele é muito, muito importante, porque ali é onde você está ali se entregando. Mas se eu não tiver com o meu mental bom, daí é como você falou. Se eu tivesse acreditado que não ia dar certo, eu tenho certeza que você não estaria aqui hoje. Mas eu acreditei, Isso então, aí. aqui batendo esse papo bem gostoso. O ponto, assim, eu falo para eles, gente, vocês são jogadores de futebol, sabe? O que falam de vocês... que nem são especialistas, vocês são especialistas. E isso eu falo, às vezes eu tenho que falar para mim também. Eu também em redes sociais eu recebo, né, ataques de cadê o jogador tal, onde que ele tá, ele sumiu, né? Poxa, o departamento médico do Corinthians não vale nada. A gente vê trechos e que eu tenho que trazer para mim, falar assim, gente, especialista na área sou eu. Essas pessoas que estão falando não são especialistas. Sim, bloqueia. Tem que bloquear, porque é o seu perfil, né? E daí não condiz, desculpa, você não está convidado a entrar na minha casa, porque essa é a minha casa. É verdade. E pronto, vamos te tirar do meu convívio. Eu faço isso... Lógico, se alguém fala alguma coisa, eu não quero mais ter contato. E se está passando algo que, para mim, eu acho que não vai me trazer uma boa energia, eu também paro de assistir, de ouvir, porque tem vários... Porque é assim, ó, ontem cheguei em casa, eu tinha saído, como eu te disse, tinha saído para jantar com umas amigas e a gente ficou acompanhando minuto a minuto, eu não estava assistindo o jogo. Porque quando a gente marcou, nem sabia que ia ter esse jogo. Porque uma das minhas amigas é corintiana como eu. Né? E aí, quando eu cheguei em casa, meu marido estava assistindo o replay.
Porque é assim, o Corinthians ganha, a gente volta do estádio ouvindo o radinho Eu e também. ainda chega em casa e quer assistir o videotape. Eu E o também. meu marido, faz isso. Só que ele estava do outro lado ouvindo, porque já estava o técnico do Palmeiras ali falando um monte de coisa e ele estava então assistindo e ouvindo. É um barato isso lá em casa, né? Eu falei, olha, tô indo dormir que amanhã eu tenho que acordar bem cedo. Então eu fico nessa situação, mas às vezes ele tá vendo um comentário num canal que tá ali, sei lá, falando mal. Eu falo, por favor, muda, eu não quero. Ou se você quiser ficar assistindo, coloca o radinho que eu não quero. Ou eu vou pro quarto. Eu não gosto, porque eu quero estar cercado de coisas que vão me agregar e não me Sim, é isso. diminuir. Concordo totalmente. E Isso como mesmo. que é estar junto de tantos atletas maravilhosos? Como você falou aí, a nossa Raíssa, né? Todos os atletas, as meninas ali que fizeram a coisa mais linda na ginástica. Linda, Nossa, né? foi emocionante. Foi muito emocionante, muito, assim, torço demais pelo Brasil. Estive em Paris com a canoagem de velocidade. Estive em Paris na prova do Isaquias, porque o Isaquias é um atleta meu que eu acompanho desde 2013. E foi linda aquela prova dele. Você se lembra da final? A final ele estava... Faltava 250 metros, ele estava em quinto lugar, de repente ele começou uma arrancada brilhante. O Isaquias passou por dificuldade demais nesse ciclo, ficou sem treinar uns 6 meses, querendo parar. E aí vinha o meu papel, eu ligava para a gente, o Isaquias me ligava, eu ligava para ele praticamente todo dia, era 1 hora no telefone. Vamos, Isaquias, o que é isso? Olha, você tem uma família, você tem para cuidar, vamos embora, o esporte é a sua vida, você precisa viver isso. Vamos junto, vamos para a medalha em Paris. A gente vinha com essa. Ele fez uma arrancada excepcional, conseguiu a prata, que foi praticamente um ouro ali. E isso faz tudo valer a pena, né? Isso, de fato, é maravilhoso. No Corinthians, de repente, eu tá lá com o meu time, com aqueles, sabe assim, de repente chega, me convida para ir para a Holanda buscar o Memphis. Eu falei assim, quê? Você precisa ir lá buscar o Memphis, fazer os exames no Memphis. Eu falei assim, gente, né? Quando eu lembro de toda a minha trajetória, assim, abrindo aquele cardápio, escolhendo que profissão que eu queria, né, que eu seria, o que eu iria fazer, escolhendo o curso, depois ligando para o meu orientador para falar sobre a medicina do esporte, de repente eu estou indo buscar talvez uma das maiores contratações que o Corinthians já fez. Estive nas Olimpíadas do Rio, as Olimpíadas de Tóquio, as Olimpíadas de Paris, e falei assim, olha só. É que eu falo, Deus está cuidando de mim desde sempre, né? Desde lá do início mesmo. Ele sabia muito direitinho Muito. que você tem a sua responsabilidade em ajudar as pessoas através da sua profissão. Falou, essa eu vou caprichar. Ele caprichou, hein? E eu falo isso mesmo. O que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer é cuidar de pessoas. E outra curiosidade que eu quero saber, ali no time do Corinthians tem muitos estrangeiros, né? Que língua que vocês falam? A gente mistura tudo. Como eu fizer inglês com... O espanhol entende muito o que a gente fala, né? Mesmo a gente falando em português, tem um outro que tem um pouquinho mais de dificuldade, aí a gente fala aquele portunhol básico ali. Na nossa comissão técnica, já que você assiste as coletivas de imprensa, você vê que o nosso treinador, o Ramon, ele fala muito pouco português. Sim, e é muito forte o sotaque dele, né? Então, ali eu busco falar o espanhol ali com ele também, mas senão eu falo português e o que ele não entende eu jogo para o espanhol, mas a gente vai misturando tudo. A gente vai misturando todas as línguas. O holandês não dá para arranhar, não. O holandês ainda não. Mas ele já tá brincando, né? O Memphis ali... Ele entende muito bem. Português. Ele falou que a professora de português dele tá tendo muita paciência com ele por conta do pouco tempo que ele tem, mas que ele tem se dedicado, né? Ele disse que faz pelo menos 4 vezes por semana aula de português. Teve um dia que ele estava no doping comigo e aí ele falou assim, não, fiz uma aula de português hoje. E pensa, aprender uma língua é difícil. Você fica mentalmente cansado para isso também. Então, até falei para ele, olha, entenda o melhor momento até de fazer essa aula, porque o momento de um jogo, você tem que estar 90 minutos concentrado, atento, porque uma bola... Né? Ontem ele roubou uma bola e saiu o gol do Yuri.
uma bola que ele estava atento, que o jogador do Palmeiras não estava atento, e aquilo aconteceu. Ele fala muito isso, ele é muito interessante, ele traz isso muito para o grupo do Corinthians, né? Precisa estar 100%, 90 minutos atento o tempo todo, né? 100% do tempo atento, focado ali. Isso não é fácil, não é fácil. Não. E aí ele traz essa experiência dele, que é muito legal mesmo. Muito legal. Você sabe que eu ganhei uma bolsa para estudar na Inglaterra em 2018. E aí eu precisava dar um power no meu inglês, porque eu ia vivenciar ali durante um mês só o inglês. Eu já falava inglês, mas é diferente você ir para estudar e ficar numa imersão, né? E aí eu conheci um professor. Deus, ele é maravilhoso, ele te direciona. Sim. E o meu professor, ele também era da Inglaterra. Eu fiz um curso com o professor diretamente da Inglaterra. E o mais legal de tudo, Ana, é que ele é apaixonado. Inclusive, teacher, você vai assistir, você vai saber que eu tô falando com você, porque eu mando os episódios para ele, ainda mais quando tá relacionado ao futebol. Ele é apaixonado por futebol. Quando eu fui para lá, né, ele também é da Inglaterra, então eu levei uma camiseta do Corinthians, a gente se encontrou, é sensacional. Legal. E a nossa aula era falando de futebol o tempo inteiro. E daí acontecia alguma coisa durante a semana com o Corinthians, e ele é apaixonado pelo Ronaldinho Gaúcho, sabe? Então, quem não, né? Quem não? Quem não, craque. E a gente ficava trocando muito. Então, a minha intensivão com o meu professor de inglês, até meu marido, ele falava assim, mas você tem que falar mais de outras coisas. Eu falo, não, mas o que eu gosto é futebol, eu tenho que ter. E o meu professor também, então a gente ficava na aula falando muito de futebol. Foi muito engraçado. É mesmo um assunto que aproxima pessoas, né? Eu sou... incrível. No meu trabalho, quando eu trabalhava na empresa, hoje eu saí do mundo corporativo, eu sempre estava na rodinha dos meninos, porque a gente sempre estava falando de futebol, porque sempre teve futebol, e um brincava com o outro, um mexia com o outro, e eu só que mando figurinha para todo mundo, que brinco. Se o Corinthians perde, eu brinco com eles também. Eu não sou aquelas bitoladas que fico irritada, mas eu adoro. Futebol, para mim, é a minha paixão. Eu fiquei impressionada quando cheguei a São Paulo, fui fazer minha entrevista na prova de residência, né? A gente tem a parte teórica, né? A prova, tem a prova prática e no final tem a entrevista. E claro que era entrevista para medicina do esporte. E no final a pergunta foi, que time que você torce? Falei, gente, aqui em São Paulo você cumprimenta falando teu nome e o time que você torce. Ainda brinquei, eu vim de preto e branco, porque eu sou corintiana, né? Para entrevista eu fui de preto e branco, por isso. Maravilhoso. Eu sempre pergunto também, mas eu não brigo e nem... a palavra me fugiu, mas assim, eu não tenho nenhum preconceito. Tanto que eu já gravei com palmeirense aqui, claro. E a gente brincou o tempo todo. Isso que é legal do futebol, ser saudável, né? Se compartilhar opiniões diferentes, brincadeiras, isso é muito gostoso. Sem preconceito, a gente tem que estar partilhando o tempo todo. Ana, conta pra gente alguma curiosidade, algum desafio que você já vivenciou, que você fala, isso ficou marcado para sempre comigo, eu levo aí enquanto você já esteve no Corinthians. Eu vou contar duas experiências, uma no Corinthians e uma no esporte olímpico. O esporte olímpico não é nem engraçada, mas é uma experiência que mexeu muito comigo. Mas no Corinthians, claro que foi o primeiro dia que eu fui fazer um jogo de futebol, né? No campo, trabalhar no campo. Eu estava, como todo povo brasileiro, super ansiosa com aquela minha estreia. E eu estava assim, pedindo a Deus, assim, não, eu preciso... Alguém tem que cair no jogo hoje, porque eu preciso entrar e acabar com isso de vez, não ficar para o próximo jogo. Será que eu vou entrar em campo no próximo jogo? E aí, antes de começar, quem era o gerente de futebol na época, isso foi em 2019, era o Sheik, o Emerson Sheik, junto com o Wilson. E o Sheik falou assim, doutor, se sou eu já caio na hora ali, ó. Começou o jogo, eu já caio, porque eu sei que isso vai ficar para a história. Foi tão interessante isso. E aí o Cássio, na época, falou assim, doutora, fica tranquilo. Se nada acontecer, no final do jogo eu caio ali, você entra e tá tudo bem. Mas claro que não precisou. Com 5 minutos de jogo, eu já tinha entrado 3 vezes no campo. Uau! Quando eu vi, eu falei assim, gente, passou. Eu tava preocupado com a reação da torcida, tava preocupado com tudo. E foi maravilhoso. Essa torcida, ela é extremamente acolhedora comigo, assim, de uma forma muito especial.
E foi muito legal, aquilo ali foi legal o bastidor antes de começar o jogo, né? O Cássio falando, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E o Sheik falando, se sou eu caio logo na primeira bola. Começou, o juiz apitou e eu já caio lá. Porque essa imagem vai ficar para sempre, né? Isso foi muito legal. Nem que você tenha que entrar e cair lá dentro, né? Exatamente. E aí no esporte olímpico teve uma situação que para mim foi muito especial. Eu estava Era o meu primeiro mundial com a seleção de ginástica, que eu também fiquei com a seleção brasileira masculina de ginástica durante muito tempo. Foi no Mundial de 2013. Como que é organizado o Mundial? Quando os atletas estão ali, dentro do ginásio, né, fazendo todos os aparelhos ali, entra sempre um treinador, a gente vê, né, um treinador, e tem alguém da área médica. Quando é a equipe, às vezes vai um médico, às vezes vai o fisioterapeuta, mas na maior parte das vezes é o físio. Quando vai um atleta individual, também na maior parte das vezes é o físio. Porque o atleta vai fazer os 6 aparelhos, entre um aparelho e outro, ele precisa mexer alguma coisa, alongar, fazer uma liberação, alguma coisa assim. Então, geralmente é o físio que vai. E quando eu cheguei, eu estava assim há 6 meses com a seleção, e teve um mundial e a gente tinha um atleta que chamava Sérgio Sasaki. Eu acho que até hoje foi o atleta mais completo que já passou no Brasil. Ele nunca ganhou uma medalha olímpica, mas ele chegou muito próximo disso, nos 6 aparelhos, que é diferente de você competir só um aparelho. E aí ele chegou assim, doutora, você pode entrar comigo na zona de competição? Eu falei, mas Sasaki, você não prefere que o físio entre? Porque você vai fazer os 6 aparelhos, entre um aparelho e outro, você precisa de alguma coisa. Ele falou assim, não, nessa hora eu não preciso de tratamento, eu preciso de alguém que me dê paz. Ah, que demais. Aquilo ali foi assim, eu falei, cara, Deus, você me colocando onde o Senhor quer mesmo, porque isso é que é especial. Então, eu falei para ele, olha, essa paz aqui não vem de mim, essa paz vem de Deus de verdade. Então, assim, conta comigo, eu vou com você, vai ser um prazer, a gente vai estar junto. Foi, sim, o melhor resultado da história dele. Ele ficou em 5º lugar no Mundial, no individual geral. Foi aquilo especial. Isso eu trago para mim que, assim, é aqui que eu tenho que estar mesmo, sabe? Eu tenho convicção disso, né? Que eu preciso estar próximo dessas pessoas. É para dar paz, é para dar tranquilidade, é para dar confiança. Estou aqui para isso. Então, eu posso resumir que a doutora Ana, ela é a paz do atleta. Eu acho que é que Deus coloca a paz em mim, é essa paz que é transmitida, né? É isso que eu quero. Eu quero, enquanto talvez o mundo esteja diante de uma cobrança enorme, eu tô ali para dizer que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E você transmite mesmo essa paz, essa tranquilidade, e você no seu dia a dia é assim? Eu sou assim. Claro que tem momentos que a gente tem que ser dura, ser rígida. Às vezes até você vê que o atleta, às vezes ele precisa também de um direcionamento. E você tem que, eventualmente, ser mais dura. Mas, assim, eu tenho um carinho por eles. E eles têm por mim tão grande que eu acho que é isso. Assim, isso mostra essa confiança. Antes de eu vir, meu telefone já tocou algumas vezes, sabe? De jogadores. Doutor, você vem para o clube porque está acontecendo isso. Não, fica tranquilo. Tem um médico aí. E ele está pronto para te atender. Então, e falando nisso, uma curiosidade que também eu vi, é verdade que o atleta com você, principalmente o homem, ele não quer mostrar fraqueza, então com você ele não está tendo muito problema, mas se é um médico ele já fala que está doendo mais, é verdade isso? Olha, eu não tenho esses números exatos, mas eu entendo que sim. Quando eu chego lá, eu falo assim, não, doutora, eu tô melhor. Para outro, assim, doutora, eu tô doendo. Eu acho que nós mulheres, assim, eles demonstram menos fraqueza pra gente, né? E tá tudo bem. Eu adoro isso. Então, vamos embora. Deixa que eu falo, então. Deixa comigo, porque eu coloco ele pra cima e vamos fazer. Acho que pode acontecer isso, sim. Olha, eu ficaria aqui... Eu também. Juro. Acho que o dia inteiro, porque tem me surgindo tantas curiosidades, mas já fica o convite para o próximo episódio. Super top. E ainda te peço que se você quiser saber mais coisas, escreve aqui nos comentários que a doutora Ana vai voltar e a gente vai continuar esse bate-papo delicioso, maravilhoso. Nossa, que delícia. Que gostoso. Foi uma delícia. Que aprendizado, né? E que troca. E ainda, né? Porque estamos juntos aí no Corinthians. Estamos juntos. É uma grande alegria mesmo, assim. Eu acho que eu tenho como uma das minhas missões de vida
falar um pouco que eu aprendi, né? Eu acho que conhecimento precisa ser compartilhado. Não adianta, não quero guardar isso para mim. Eu quero dividir com as pessoas para que elas cresçam, a gente cresça junto também. Eu quero receber das pessoas também. E essa troca para mim foi super importante e super acolhida. Me senti muito acolhida aqui. Obrigada. Gratidão. Melhores amigas, né? Melhores amigas. Mas antes da gente finalizar o episódio, eu sempre peço para minha convidada compartilhar aquela mensagem final para que quem está nos assistindo e nos ouvindo, né, fala: obrigada, doutora Ana, né? Obrigada, Ana. Também você já virou minha melhor amiga aqui. Isso. Vamos encerrar o episódio com uma mensagem. Eu costumo dizer para todo mundo que se prepare na sua vida. Se prepare porque a oportunidade ela vai surgir. E quando ela surgir, você precisa estar preparado para você agarrar e não soltar essa oportunidade nunca mais. Olha que delícia, maravilhoso isso, muito bom. Você está se preparando, né, para sua grande oportunidade? Porque olha a história dessa mulher, que lição e que gostoso aprender com ela. Então, se ainda não se sente 100% preparado, continua, porque a sua oportunidade vai chegar. A minha chegou de estar aqui te entrevistando, né? Eu não falo que é uma entrevista, é um bate-papo, né? Compartilhando. No futebol, uma resenha. É uma resenha. A gente está aqui nessa resenha deliciosa. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Deixa os seus contatos para quem quiser te seguir, quem quiser te procurar, porque como você falou, você não é só médica ali do comitê e também do Corinthians, você tem o seu consultório também que as pessoas podem te procurar? Tenho sim. Eu acho que toda a descrição está ali na minha bio do Instagram. Acho que fica de forma muito mais fácil, porque tem telefone, tem endereço do consultório, tem tudo isso. Então, meu Instagram é @AnaCarolinaCorte. Então, tá lá, me segue. Ali eu tenho trazido conteúdos também. E tem a forma de... Me escreve também. Tem uma forma de me contactar, procurar no consultório, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, que foi falado aqui também hoje. Sim, porque... Olha, eu mandei mensagem e ela prontamente me respondeu. Olha que delícia essa resenha. Foi uma delícia. A primeira de muitas aí, sim, né? Sim. Maravilhoso. Maurício, mais uma vez, muito obrigada por me ajudar sempre aqui nos episódios. Valeu, Maurício. Valeu. Obrigada. Ana, muito obrigada mesmo de coração. Adorei esse bate-papo. Obrigada a você que esteve aqui conosco em mais um episódio. Mas se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Mais uma vez, muito obrigada, gente, e até o próximo episódio. Tchau, tchau!